Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a continuidade às lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2022, com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Chegamos na lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Texto áureo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, 22. Verdade prática. A cólera e a ira não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. A palavra-chave dessa lição é sentimento. Vamos para os comentários. Introdução. Nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a vida. Introdução. Nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida de Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26, será o objetivo de nossos estudos. Primeiro tópico: o Evangelho não é antinomista. Primeiro ponto: o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e normas, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitar. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por isso, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras, o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Segundo ponto: a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus capítulo 5, verso 21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, diferentemente dos escribas e fariseus. Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atende para o mandamento: não matarás. Entretanto, aos escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa. Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Terceiro ponto: legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que concentra na observância e prática rigorosa das leis, como
elemento determinante para uma comunidade alcançar ao favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado durantemente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere a morte e a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são antitemporais, válidos e em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto como legalismo como o antinomismo. Segundo tópico, a cólera é o princípio ato para o homicídio. Primeiro ponto, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele e vida eterna. Não por acaso que o verbo irar no grego em Mateus 5,22 é origo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Segundo ponto, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que o servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que fazia o tempo de Covid de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela, porém, de um espírito reto, de um espírito puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Terceiro ponto, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave. Igualmente a blasfêmia, ao chamar o outro de louco, do grego morros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifesta esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber condenação para o fogo do inferno. Do grego gena, respectivamente, nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca que comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera e o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e esse, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença. Primeiro ponto, a oferta do altar. Em Mateus 5, versos 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um se examine a si mesmo.
pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com uma oração cheia de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Para os judeus, ofertar era um ato sagrado, um ato de atitude. Fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizou este ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconhecer é dialassos, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus capítulo 5, verso 24. Portanto, o ensino do nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Segundo ponto, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 em Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24 de Mateus 5, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Os 25 e o 26 diz respeito ao processo legal. Ambos, porém, procura advertir os discípulos quanto ao problema das desavenças entre os irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando uma pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadratis de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um ases, ou menor moeda de cobre romana, valendo cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atendemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo: ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante ao santo. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Amém? Vamos para a conclusão. Conclusão. Como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixamos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixamos que a desavença torne-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, a luz da Escritura diz reconciliar-se imediatamente. Segue em paz com todo, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matará. Amém? Quero agradecer a você que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe e vamos aí até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.